Me desculpem, eu não quero ser um imperador. Esse não é meu ofício. Não quero governar ou conquistar ninguém. Gostaria de ajudar a todos se possível fosse. Judeus, não judeus, pretos e brancos. Todos nós desejamos ajudar uns aos outros. O ser humano é assim. Queremos viver para a felicidade do próximo, não para o seu sofrimento. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Neste mundo há lugar para todos e a boa terra pode prover todas as nossas necessidades. Nosso estilo de vida pode ser livre e belo, mas nós nos perdemos no caminho. A ganância envenenou a alma do homem. Criou uma barreira de ódio e nos guiou no caminho do assassinato e do sofrimento. Desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. A máquina que produz a abundância nos deixou em necessidade. Nosso conhecimento nos fez cínicos, nossa inteligência nos fez cruéis e duros. Pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de gentileza e bondade. Sem essa virtude, a vida será violenta e tudo será perdido. O aeroplano e o rádio nos aproximou. A natureza dessas invenções grita em desespero pela bondade do homem. Um apelo à irmandade universal e à união de todos nós. Nesse mesmo instante, minha voz chega a milhões de pessoas pelo mundo afora. Milhões de desesperados. Homens, mulheres, crianças, vítimas de um sistema que faz o homem torturar e prender pessoas inocentes. Aos que podem me ouvir, eu digo, não se desesperem. O sofrimento que está entre nós agora é apenas a passagem da ganância e a amargura dos homens que temem o progresso humano. O ódio do homem vai passar e os ditadores morrerão. E o poder que eles tomaram das pessoas vai retornar para as pessoas. Enquanto homens morrerem, a liberdade nunca se acabará. Soldados, não se entreguem a esses homens cruéis. Homens que desprezam e escravizam vocês, que querem reger as suas vidas e dizem o que pensar, o que falar, o que sentir, que treinam vocês e os tratam como gado e os usam como buchas de canhão. Não se entreguem a esses homens artificiais, homens máquina, com mente e coração de máquina. Vocês não são máquinas, vocês não são gado, vocês são homens. Você tem o amor e a humanidade no seu coração. Vocês não odeiam, apenas os não amados odeiam. Os não amados e os antinaturais. Soldados, não lutem pela escravidão, lutem pela liberdade. No 17º capítulo de São Lucas está escrito: o reino de Deus está dentro do homem, não de um só homem ou de um grupo de homens, mas de todos os homens em você. Você é o povo que tem poder, o poder para criar máquinas, o poder para criar a felicidade. Vocês, o povo, têm o poder de tornar essa vida livre e bela, para tornar essa vida uma aventura maravilhosa. Então, em nome da democracia, vamos usar esse poder, vamos todos nos unir, vamos lutar por um novo mundo, um mundo decente que dê ao homem uma chance de trabalhar, que dê o futuro à mocidade e a segurança à velhice e a promessa de tais coisas que brutos têm subido no poder. Mas eles mentem, não cumprem nada do que prometem, jamais o cumprirão. Ditadores libertam-se a si mesmos, mas escravizam o povo. Agora lute para que essa promessa seja cumprida. Agora lute para libertar o mundo, para abolir as barreiras da nacionalidade, para abolir a ganância, o ódio e a intolerância. Vamos lutar por um mundo de razão, um mundo onde a ciência e o progresso conduzirão à felicidade de todos os homens. Soldados, em nome da democracia, univos! Em 1940, Charlie Chaplin tentava mostrar para as pessoas o quanto é nocivo o fascismo e por esse motivo ele faz essa crítica aberta e nos brinda com esse discurso maravilhoso como ele fez ali. Além, é claro, de toda a obra de Charlie Chaplin que tem sido demonstrada com o Vagabundo, o Carlitos, uma das coisas mais primorosas que existem dentro do cinema no mundo inteiro. E aí ele abandona o personagem Carlitos e faz aí uma sátira do Adolf Hitler, fazendo o personagem de Hinkel. Adolf Hinkel, né? É o personagem que ele cria dentro dessa história. Talvez Charlie Chaplin se frustrasse um pouco ao verificar a história do mundo, como é que estava indo, e checasse nos dias de hoje, verificando que o fascismo está em pleno vapor. Está voltando em vários países do mundo, principalmente da Europa, e aqui no Brasil nós temos instalado o nazismo. Tem algumas incompatibilidades, como por exemplo, o nazismo tinha o costume de cultivar os interesses nacionais, ou seja, os interesses da Alemanha.
Alemanha. Bolsonaro, ao contrário disso, diferente do nazismo, ele defende os interesses dos Estados Unidos. Está sempre ali defendendo Donald Trump, está sempre copiando as ideias, está sempre administrando da mesma forma que o Donald Trump administra, com mentiras, com toda essa coisa arada que vocês veem aí. O nazismo é assim, ele usa a mentira como principal ferramenta da propaganda e por esse motivo nós temos aí o gabinete do ódio hoje pago com dinheiro público, que infelizmente a gente está vendo isso aí. O dinheiro do ódio, o dinheiro dessa publicidade foi denunciado pelos os seus próprios partícipes, aquelas pessoas que participaram de eleições, onde usaram de toda a estrutura que Bolsonaro tinha para criar pessoas especializadas em criar fake news. Ah, você não sabe disso ainda? Ah, bom, claro, se você apoia o Bolsonaro, você não vai saber e não vai acreditar nunca nisso, porque você tem alguns problemas. Você ainda não caiu na real que esse cara é bandido? Nem com a denúncia que aconteceu do Sérgio Moro, do Sérgio Moro, aquele amado salve salve, 1 milhão para ele, que maravilha, né? A gente viu tudo isso acontecer dentro do Brasil, o fascismo se instalando e a gente não fez absolutamente nada. Ao contrário do que Charlie Chaplin pregava, e Charlie Chaplin tentou demonstrar para nós o quanto era nocivo a instalação do fascismo dentro de qualquer país. E ao contrário disso, nós deixamos ser instalado aqui no Brasil através de uma fraude eleitoral. O que aconteceu? Esse Sérgio Moro fez uma das maiores fraudes históricas de todos os tempos ao colocar o principal candidato na cadeia e depois ser nomeado ministro da Justiça. E hoje, pelo intermédio do próprio Sérgio Moro, ele confessou um crime que ele só sairia do judiciário caso ele recebesse uma propina, uma aposentadoria dele como juiz, não é verdade? Olha que beleza! O cara recebeu uma propina. Será que ele recebeu, vai receber ainda? Não, quem faz esse tipo de coisa recebe antecipado, gente. Ele recebeu, ele declarou, ele falou a respeito disso. E tem mais crimes que Sérgio Moro pegou e denunciou a si próprio, né? Um cara que teve uma formação de advocacia, um cara que foi juiz durante mais de 20 anos, não sabia que ele estava se incriminando quando ele foi lá falar e dedurar a respeito do Bolsonaro. Ah, tô contente por ter denunciado o Bolsonaro? Claro que sim. Os fascistas, eles fazem isso, eles são bandidos profissionais. Eles roubam todos os símbolos nacionais, o nosso hino, a nossa bandeira, as nossas cores. Ele rouba os cidadãos, ele implanta esse terrorismo que Bolsonaro implanta com maestria dentro do Brasil para separar a população brasileira e fazer com que a população brasileira acredite mais nas mentiras do que na própria verdade que consegue ver todos os dias. Que aquelas pessoas que recriminavam a corrupção que o PT dizia que o PT fazia eram justamente as pessoas que hoje estão no governo Bolsonaro e que por sinal eram os bandidos que roubavam tudo aquilo. Por isso que ele não consegue explicar a própria fortuna dele, de onde vem todo esse dinheiro, de onde vem a sua ligação com o crime organizado e que Sérgio Moro denunciou, porque sabe muito bem que Bolsonaro vai interferir nas investigações do assassinato de Marielle, vai interferir nas investigações a respeito das fake news que existem no Brasil, a respeito do Caixa 2 gigantesco que houve lá. Sim, porque os fascistas, gente, são ladrões. Os fascistas, eles lavam dinheiro, eles são criminosos comuns que conseguem chegar dentro do poder. E aí, por esse motivo, eles matam, eles roubam, eles estupram, eles torturam. Tem relatórios da CIA hoje falando isso, que pagaram malas de dinheiro para os militares brasileiros para entregar o país em 1964. Hoje, o Brasil faz exatamente o que em 1964 fizeram. Eles hoje prestam continência para a bandeira norte-americana, Bolsonaro vai lá para encontros na CIA, Sérgio Moro vai lá para encontros na CIA, e ao invés do brasileiro ficar preocupado e se ligar com esse perigo que está acontecendo, o brasileiro acha bonito. E como ele acha bonito, ele fica assistindo a Rede Globo de televisão, criar uma separação entre os irmãos bolsonaristas, aquelas pessoas que não têm muita noção do que acontece em política dentro do Brasil e que realmente acreditavam em honestidade de Sérgio Moro ou honestidade de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro, enquanto denunciava Jair Bolsonaro, ele confessava crimes próprios, como por exemplo o crime de prevaricação. Por que é que Sérgio Moro deixou tanto tempo sem investigar e sem denunciar que o Jair Bolsonaro influenciava nas investigações e que tirava informações da própria Polícia Federal?
Por que ele demorou tanto tempo para falar qualquer coisa a respeito disso? Pedir qualquer vantagem é crime. E o que aconteceu? O Sérgio Moro tentou se proteger dizendo, porque estava imaginando que o Bolsonaro iria se defender disso. Então o que aconteceu? Pediu propina, pediu dinheiro antecipado para poder sair do judiciário e virar ministro da Justiça. Pediu promessas, recebeu promessas de ter o STF, recebeu promessas de fazer um monte de coisa antes de julgar o Lula. Então, aí eu vou lhe perguntar, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que veio primeiro, Sérgio Moro ou Bolsonaro? Sérgio Moro é pai de Bolsonaro ou Bolsonaro é pai de Sérgio Moro? Obviamente, a mídia criou o Sérgio Moro, incentivaram a caçar o maior candidato e o maior concorrente contra Jair Bolsonaro e colocá-lo na cadeia, mesmo sem provas, mesmo sem nenhum tipo de artifício legal para isso, e aí houve uma forja perfeita e completa de várias leis, várias quebras de leis dentro do governo, dentro do judiciário brasileiro, para tentar manter esse cara, o Lula, fora das eleições de 2018. Então o que aconteceu? Eles esperavam que o PSDB ganhasse as eleições. E ao contrário disso, quem ganhou as eleições? O cara que mais lançava fake news e que conseguiu fazer uma campanha melhor porque estava sendo orientado pela CIA norte-americana, pelos vários institutos lá de dentro. Foi bater continência para a bandeira norte-americana porque obviamente ele estava sendo auxiliado pela CIA para poder dar um golpe nesse país e fraudar as eleições do jeito que nós vimos. E não tenho dúvida a respeito do Caixa 2 gigantesco que foi colocado para tentar tirar o PT do poder. E hoje nós vemos o fascismo brotando, crescendo dentro do Brasil, verdejando, quando nós colocamos 2 candidatos e excluímos a opinião do Haddad a respeito de todos os crimes do Bolsonaro, quando vamos consultar lá o FHC, que já não está mais no poder há tanto tempo, o Lula, que foi preso por causa do mesmo cara, do juiz que era secretário, que era ministro da Justiça do outro, o Intercept, que mostrou gravações essas de celulares que Sérgio Moro e os caras do Ministério Público do Paraná foram correndo apagar seus celulares. Crime, gente. Eram celulares que não eram privados, eram celulares funcionais, e eles foram lá e apagaram tudo para que não pudesse ser constatado que aquilo que vinha sendo denunciado pelo Intercept era realmente crime. E o judiciário se preocupou em fazer alguma coisa? A mídia se preocupou em denunciar esse tipo de crime? Não, a mídia denunciou como crime o Intercept, que estava denunciando toda a cachorrada, toda a armação que Sérgio Moro fez com o Ministério Público, inventando provas, forjando toda uma situação para colocar o principal concorrente de Jair Bolsonaro na cadeia. Só que eles acreditavam que quem iria ganhar as eleições era o PSDB, quando na verdade chegou lá no topo um cara que ninguém esperava. Então é óbvio que ele precisava de ajuda. Mas Bolsonaro, ignorando totalmente a mãozinha da mídia, a mãozinha que as pessoas do 1% da elite brasileira, ele ignorando absolutamente tudo, ele começa a eleger os seus próprios heróis e começa a largar das mãos de quem o financiou e de quem colocou ele lá. E aí o que acontece? É aí que a 1% da população brasileira não gostou, porque esse 1% que manda neste país começou a perceber que o cara que estava lá, cada vez que abria a boca, criava problemas econômicos, criava problemas para as próprias pessoas que estão ganhando dinheiro hoje com a pobreza da população brasileira. Então, o que eles fizeram? Eles largaram a mão do Bolsonaro. Como é que eles largaram a mão? Criaram o candidato Sérgio Moro. Gastaram o Jornal Nacional inteirinho falando da candidatura, não diretamente, mas deixando claro que o candidato da Globo, essa Globo que você, bolsonarista, odeia só porque critica o Bolsonaro, que agora largou a mão total do Bolsonaro. Mas você não está percebendo que a Globo criou o seu candidato, o Sérgio Moro. A Globo incentivou que ele tirasse da presidência da República o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui, não, porque nós sabemos muito bem que o Ministério Público do Paraná ganhou 2,5 bilhões de dólares em propina para poder colocar esse presidente lá. E ninguém investigou nisso. A Globo, a mídia toda
caladinha, ninguém fala absolutamente nada. E aí deixaram o cara chegar lá. Esse cara que senta na mesa e solta pum para todo mundo e fica fazendo alarde. Soltei um pum, soltei um pum. Ele come com a boca aberta, ele não sabe segurar os talheres. E a elite, essa elite de 1%, não suporta esse tipo de gente. Não suporta que o cara seja tão incompetente a ponto de criar tanto estardalhaço dentro do governo só porque o ministro que ele tá chamando mais atenção do que ele. Gente, nós estamos vivendo um momento de que Charlie Chaplin certamente teria muito assunto para fazer dentro dos seus filmes, para poder tirar sarro do que acontece dentro do Brasil. Muito difícil você conseguir ter um histórico, alguém conseguir escrever uma coisa tão absurda quanto o que está acontecendo dentro do Brasil. E o que acontece? Os fascistas estão dominando, estão querendo eliminar o STF, querendo eliminar o Congresso Nacional para poder tomarem conta sozinhos do Brasil. Mas eis que eles lançaram um novo candidato, esquecendo da total presença de Lula, da total presença de Haddad, esqueceram completamente e lançaram o principal candidato da Rede Globo de televisão à presidência da República. É esse cara que fez crimes para colocar o presidente da República, que gerou o Jair Bolsonaro, que é papai do Jair Bolsonaro e que hoje certamente vai está sendo financiado para a Rede Globo de televisão para poder chegar à presidência em 2022. E você, bobão, você vai cair de novo na mesma ladainha de que colocar um fascista lá vai ser legal para salvar a economia, para salvar a justiça do país, para tentar criar uma moralidade dentro do país, quando na verdade Sérgio Moro é um dos maiores criminosos que já pisaram dentro do Brasil. Infelizmente, nós estamos vendo esse cara sair impune até agora. Eu espero que o STF tome alguma medida, mas do jeito que o STF anda vendido, eu tenho lá minhas dúvidas do que vai acontecer. Nós vamos ver os militares, aqueles mesmos incompetentes, assassinos, estupradores e incapazes de administrar um país, voltando ao poder através do general Mourão. Aquele mesmo envolvido em diversos escândalos de desvio de dinheiro e uma coisa, e aí as pessoas vão ver o Mourão vestindo farda, sensacional, né? As pessoas têm tara por farda de exército, por farda das Forças Armadas e por esse motivo querem o Mourão como presidente. Nós vamos ver Bolsonaro cair e provavelmente o Mourão passará a faixa de presidente da República para o Sérgio Moro. Isso se o brasileiro não se ligar que está sendo manipulado e que os militares, em auxílio do 1% da população mais rica deste país, está manipulando você para acreditar que Sérgio Moro é realmente honesto, que Sérgio Moro não cometeu crimes ao dizer que ele cometeu o crime de prevaricação ao não ter denunciado a intromissão de Bolsonaro na investigação de Marielle. Ele cometeu o crime de prevaricação ao não ter denunciado o envolvimento do Jair Bolsonaro em todos os relatórios que Bolsonaro confessou que tem relatório da Polícia Federal em cima da sua própria mesa. Gente, é um absurdo. E o Sérgio Moro confessando os próprios crimes de prevaricação e o seu próprio crime de ter recebido uma propina, uma aposentadoria, para deixar o judiciário, uma vez que para assumir o Ministério da Justiça ele teria que ter a aposentadoria para deixar a família dele garantida. Ah, você não viu isso? Claro que você não viu, porque você não gosta de prestar atenção nisso. Você gosta de bandidos de estimação. Mas para quem não gosta de bandidos de estimação, eu convido você a fazer uma campanha. Vamos tirar essa bandidagem toda do poder. Vamos inviabilizar a candidatura de Sérgio Moro, denunciando seus crimes. Vamos inviabilizar qualquer tipo de candidatura da família Bolsonaro, denunciando seus crimes. E vamos prestar muita atenção, inclusive, na Polícia Federal. Bolsonaro colocou lá um dos homens que presenciou a falsa facada e que agora vai entrar como diretor-geral da Polícia Federal. Gente, uma falsa facada, um teatrinho que aconteceu lá, e esse cara estava lá do lado, provavelmente ajudou a armar todo esse teatrinho. Senhores,
Chega de fascismo, quero eleições diretas já, quero ter o poder de eleger o presidente de uma eleição correta, uma eleição sem nenhuma fraude, uma eleição realmente como deveria ser. Quero ter a possibilidade de colocar lá os meus candidatos sem que eles sejam acusados ilegalmente, sejam acusados irregularmente de qualquer tipo de crime, porque nós sabemos muito bem que se tivesse hoje essa pessoa dentro do poder, nós teríamos uma pessoa com um manche nas mãos, já fazendo a preocupação e tendo respeito pela população brasileira que está morrendo e que está nos abandonando, fazendo a questão de tentar melhorar para que nós não tivéssemos tantas contaminações quanto nós estamos tendo nos últimos dias. O desrespeito com a saúde pública da população, fazendo com que o SUS perdesse cada vez mais bilhões de reais para poder ir para os planos de saúde, para poder ser desviado em tantos cartões corporativos de Jair Bolsonaro e tantas coisas que Jair Bolsonaro não consegue explicar a sua própria riqueza. Chega disso, gente. Eu prefiro ter a piscina do Alvorada funcionando com eletricidade, mas o presidente da República tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa que a gente não pode saber dessas coisas todas. Se souber, tem que tirar. O cara é um pilantra. E vamos tentar evitar votar em fascistas. Charlie Chaplin já provou para nós todos que o fascismo não é bom em nenhuma circunstância. Chega de fascismo, chega de tudo isso. Quero eleições diretas já. Quero poder votar em candidatos honestos. Quero votar em candidatos que saibam o que fazer dentro de uma pandemia para salvar a população brasileira, que tenham planos com relação à economia para não deixar a economia ir por água abaixo e levar o país à bancarrota simplesmente para ficar brigando com o ministro porque aparece mais do que ele na televisão. Chega disso. Eleições diretas já, fora militares, fora fascismo, fora tudo isso. Até o próximo vídeo.